Fala aí galera, hoje eu vou falar um pouco aí do modelo em três camadas, vai ser o assunto aqui dessa aula. Um assunto aí bastante bem comum aí na área de desenvolvimento, né? Acho que vocês já devem ter ouvido aí essa palavra, esse conceito de modelo em três camadas. Eu quando comecei a programar, me lembro muito bem que, acho que numa entrevista que eu fui, o entrevistador perguntou assim, "Pô, você conhece o modelo em três camadas?" Eu falei, não. Acho que isso aí foi já o ponto aí para eu ser desclassificado aí da vaga. Então, quando você começa, você não se preocupa muito com essas coisas, né? De boas práticas e tal, manutenção do software. Então você começa já programando aí de qualquer jeito. Começa já jogando tudo cria uma página lá, bota o HTML junto com o código, fica tudo misturado ali, salva no banco e vamos lá. Geralmente a gente começa a programar assim. Mas aí hoje eu vou mostrar esse modelo em três camadas aí para vocês, que é bem interessante aí, é algo que vai acrescentar aí no conhecimento de vocês, que estão começando aí no desenvolvimento. Então, a definição rápida aqui do que é o conceito de três camadas, ele é quando um sistema, né, cliente-servidor, a gente tem no caso o que é um cliente-servidor, a gente tem um cliente pode ser o quê? Um usuário, a máquina do usuário, vamos supor que é o cliente ele. A gente tem um servidor, que é onde faz o processamento das informações e responde para o cliente. Então, o cliente faz uma solicitação para o servidor, uma requisição, o servidor responde a essa requisição para o cliente, devolve os dados para o cliente. Isso aí é um sistema cliente-servidor. É desenvolvido retirando-se a camada de negócio do lado do cliente, ou seja, essa definição de três camadas acontece o quê? É quando a camada de negócio, no caso as regras de negócio, elas são retiradas do lado do cliente. Eu vou explicar isso nos slides mais à frente, que vai ficar mais claro. Então aqui, ó, as três partes de um ambiente modelo três camadas são camadas de apresentação, de negócio e de dados, ou seja, a gente tem, geralmente quando a gente está fazendo um sistema, vamos botar na prática aí para ficar mais fácil. Você está fazendo um sistema lá web para um cliente, um sistema lá de estoque. Ele vai controlar o estoque lá da padaria do seu João. Então, a gente vai ter uma camada de apresentação, que é onde a camada que interage com o usuário. Ou seja, o seu João vai lá, vai cadastrar o produto. É a tela que ele vê, aquela tela de produto, aquela tela de consulta, de relatório. Então, essa tela que o seu João vê lá na hora de mexer com o sistema. Então, essa camada de apresentação é a camada que interage com o usuário. Agora, a gente tem a camada de negócio. O que é essa camada de negócio? É que fica lá fazendo o trabalho lá por trás, né? No caso, o usuário não vê essa camada de negócio. Mas quando ele clica no botão cadastrar lá, quem é chamado é essa camada de negócio, entende? Ou seja, a gente está dividido em camadas isso aí. Tem a camada de apresentação que o usuário, que a gente cria lá para o usuário ver, essa camada. Depois a gente tem a camada de negócio, que é a camada que vai, no caso, fazer o intermediário aí. No caso, a gente está chamando lá o botão cadastrar. Onde é mostrado o botão cadastrar é a camada de apresentação, mas quando ele clica lá, essa requisição vai para a camada de negócio, que ela vai tratar esse cadastro. No caso, vai pegar as informações que o usuário lá digitou, né? Vai fazer o tratamento dessa camada de acordo com a regra de negócio do usuário e vai depois chamar a camada de dados. O que é essa camada de dados? É a camada de persistência. É a persistência de dados. No caso aí, por exemplo, pode ser o banco de dados. A gente vai salvar as informações no banco de dados. Então, há esses três relacionamentos aí. No caso, a ordem é apresentação, negócio, camada. Desculpa. Apresentação, negócio, dados. Dados, negócio, apresentação. Ou seja, a camada de apresentação ela manda uma informação para a camada de negócio. A camada de negócio manda uma informação para a camada de dados. A camada de dados responde para a camada de negócio. A camada de negócio responde para a camada de apresentação mostrando para o cliente. Ou seja, o usuário clicou no botão lá de pesquisar quanto é o estoque dele de pão, o seu João lá. Então a apresentação ele vai entrar na tela de consulta e vai clicar em consultar. A camada de negócio vai ver, opa, ele quer consultar a camada de... Ele quer ver quanto tem de pão lá no estoque dele. Então ele vai passar essa informação para a camada de dados dizendo para recuperar quantos pães ele tem no estoque. Essa camada de dados vai retornar lá o número 5 e tem 5 pães no estoque.
Então o pão vai vir para a camada de negócio. Se houver algum tratamento aí, a camada de negócios vai fazer, se tiver alguma regra aí relacionada. Tendo alguma, por exemplo, vamos supor que tem uma regra da funcionalidade do sistema é avisar, o cara consultou, tem 5 e tem que trazer a informação. 5, o seu estoque está acabando, vamos supor. Então a camada de negócio vai tratar essa regra, que é uma regra do sistema, ou seja, sempre que o cara consultar e tiver menos de 10, por exemplo, ele vai ter que trazer também um alerta lá que o estoque está abaixo do normal. E depois vai trazer esses 5 aí junto com a mensagem vai voltar para a camada de apresentação e vai ser apresentada para o cliente, certo? Bem tranquilo isso aí, né? Terceiro aqui, deve funcionar de maneira que o software executado em cada camada possa ser substituído sem prejuízo para o sistema, claro. De modo que atualizações e correções de defeitos podem ser feitas sem prejudicar as demais camadas. Tranquilo isso aí também, né? Ou seja, se a gente tem camadas separadas, se eu mexer na camada no caso de negócio, eu não vou alterar nada na apresentação e nem na camada de dados. Ou seja, elas ficam independentes, não tem esse acoplamento entre as 3 camadas. O importante dessa filosofia e desse modelo de 3 camadas é isso. Não ter acoplamento entre as camadas. Você não tem que, por exemplo, você vai trocar um framework lá no caso de design lá que tu tem, de visualização, né, de apresentação, mas tu não vai mexer nada na camada de negócio. A camada de negócio está separada dessa de apresentação, então você não mexe em nada. Só altera lá sua view lá para ficar mais bonito, no caso. Então essa aí é uma das vantagens aí. Isso facilita na hora de atualizar alguma coisa e na correção de defeitos, claro, na manutenção do sistema. Porque já pensou aquele código que está tudo misturado, é view, salvando no banco, chamando regra de negócio. Aí tu fica naquela, tu vai alterar uma coisa, pô, vou alterar isso aqui, vai alterar minha camada de dados, vai alterar a view, eu não sei o que eu faço, o que vai dar. Às vezes a pessoa fica até receosa, pô, vou alterar isso aqui, pô, não sei nem o que vai acontecer. Pode alterar tudo daqui. Então, assim, é algo que facilita na manutenção aí o código aí no caso usando 3 camadas. E também para entendimento, né? Às vezes o cara olha ali que tudo bagunçado, tudo misturado, não entende nada, fica difícil a manutenção. Até quem desenvolve, se passar aí 3 meses, você vai ler aquele código que você mesmo desenvolveu, não entende nada. Isso já aconteceu várias vezes comigo, acontece com todo mundo. Então não fica achando, eu que desenvolvi, eu sei do meu código. Não é bem assim não. Vai passar uma semana, tu entende, vai passar 2, 3 meses, meu filho. Você não entende mais nada. Então, exemplo aqui, ó. Alterações de interface podem ser realizadas sem o comprometimento das informações contidas no banco de dados. Então, você pode alterar uma interface e não vai alterar nada nas informações que estão no banco. Passar aqui, agora vamos pegar a camada de apresentação. Bem tranquila, é a chamada GUI, né? GUI é Graphical User Interface, que significa aí, no caso, a interface aí gráfica com o usuário. Ou simplesmente é chamada simplesmente interface. Essa camada interage diretamente com o usuário e através dela são feitas as requisições como consultas, por exemplo. Ou seja, é a interface a camada que interage direto com o usuário e através dela que são feitas as requisições como consultas, por exemplo. Consulta, cadastro, atualização, no caso exclusão, qualquer coisa aí na camada aí no caso é quem vai fazer dar o startup aí, quem vai dar o evento lá para as outras camadas vai ser essa camada de apresentação. Camada de negócio, também chamada de lógica empresarial, regras de negócio, funcionalidade. Ou seja, é onde vão estar as suas regras de negócio. É nela que ficam as funções e regras de todo o negócio, ou seja, aqueles requisitos funcionais, as regras de negócio, já vão estar aí na camada de negócio, gente. Não existe uma interface para o usuário, claro. Isso aí é por trás, o usuário não vê isso. E seus dados são voláteis, ou seja, para que algum dado seja mantido, deve ser utilizada a camada de dados. Claro, essa camada não é responsável por persistir os dados. Ela não é responsável por gravar nada. Ela só vai fazer a regra, vai aplicar as regras de negócio àqueles dados. Mas onde será gravada é na camada de dados, que a gente vai falar agora. Camada de dados. A terceira camada é definida como repositório das informações e as classes que a manipulam. Ou seja, nessa camada de dados você vai ter série de classes que vão manipular esses dados e vão salvar num repositório. E esse é o objetivo da camada de negócio, o propósito dela é esse. Esta camada recebe as requisições da camada de negócios e seus métodos executam essas requisições em banco de dados.
Uma alteração no banco de dados alteraria apenas as classes da camada de dados, mas o restante das camadas não seria afetado. Ou seja, se você salvar no banco de dados, não tem que alterar a camada de negócio ou a camada de apresentação, só na camada de dados. E essa camada recebe exclusivamente requisições da camada de negócio, não das outras. Correto? Não da de apresentação, da de negócio. E aí eu inverso também, aí vai voltar dados para negócio, negócio para apresentação. Explicação em 3 camadas. Aí tá, eu estou dando uma explicação aqui, né, que é o advento da internet, houve um movimento para separar a lógica de negócio da interface com o usuário, certo? A ideia é que os usuários da web possam acessar as mesmas aplicações sem ter que instalar essas aplicações em sua máquina. Ou seja, eles não têm que ter todas as camadas. Se tivesse todas as camadas juntas, eles não teriam que fazer essa separação aí. Teria que ser tudo na máquina local do usuário. Com o advento da web aí, a gente consegue separar em camadas isso aí. Tá? É esse aqui que fala mais ou menos esse texto aqui. Não vou ler tudo não. O aplicativo é executado em servidores web, como quase o navegador web se comunica e gera o código HTML para ser exibido no cliente. Ou seja, já viu lá a nossa apresentação, a camada de apresentação, conversa com o servidor web. O servidor web tem a regra de negócio lá que vai começar a conversar com um banco, que vai salvar e depois vai voltar tudo aí até chegar no cliente. Conclusão: neste momento, a lógica de apresentação está separada em sua própria camada, lógica e física. A separação em camadas lógicas torna-se o sistema mais flexível. Fica mais flexível de você mexer no sistema dividido em camadas. Então é esse aqui mais ou menos que fala esse texto também, bem grande, eu não vou ler tudo aqui. Estou lendo as partes mais importantes aqui. Ó. Reduz a dependência entre as classes e pacotes. Ou seja, aqui está falando aqui, as funcionalidades da camada de negócio podem ser divididas em classes e as classes podem ser agrupadas em pacotes ou componentes. Perfeito. No caso, uma funcionalidade da camada, ela, no caso na camada de negócio, ela pode ser dividida em várias classes e essas classes podem ser agrupadas em pacotes ou componentes. No caso, uma funcionalidade, né? Reduzindo a dependência entre as classes e pacotes. O modelo 3 camadas tornou-se a arquitetura padrão para sistemas corporativos com base na web. Vou mostrar agora aqui 2 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de 3 camadas usando, no caso do .NET, ASP.NET, né? Aqui fala que o WebForms, ele chama Presentation Layer, que está em inglês aqui. A Presentation, então o WebForms lá é o formulário lá do usuário, chama o Presentation Layer. Presentation Layer chama a BLL, que é Business Logic Layer, que é o code behind da sua aplicação. Por sua vez, a camada aqui de negócio chama a DAO, que é aqui, ó, Data Access Layer, que chama, no caso, o banco de dados, aí, um dataset. E eu não gosto muito de usar a BLL na code behind, não, eu acho isso errado, mas esse exemplo aqui está falando aqui, eu não sou dono da verdade, mas eu assim, minha experiência, eu não gosto de usar fazer o regra de negócio no code behind. Prefiro fazer um projeto separado, né? E botar as classes lá. Aqui é outro exemplo também, ó. A UI, né? User Interface, chama, no caso, a BLL, Business Layer, Logic Layer, que chama DAO. Isso aqui é Data Access Object. Então, isso aqui são as camadas, né? UI, BLL e DAO. Então é isso, bem simples aí essa explicação, não queria tomar muito tempo aqui nesse vídeo, era mais para dar o conceito aí para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí comentem. Então um abraço a todos aí, até a próxima aula.